Pronto, gravação iniciada. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Hoje, dia 5 de maio de 2021. Aproveito para lembrar que as aulas se encerram esse mês. A última aula é dia 28 de maio. Então, fiquem atentos às atividades, para não atrasar. E no mês que vem, nós vamos dar início ao semestre 2021/1. Vamos começar, inclusive, uma turma nova do curso a partir do mês que vem. O calendário do Cefor está disponível no site, então quem tiver alguma dúvida com relação a esse calendário, é só consultar o site do Cefor. Eu vou até relembrar esse item aqui. Eu já vou compartilhar a tela do meu computador para a gente dar início. E eu vou mostrar, apenas para relembrar, o calendário do Cefores e aproveito para... Bom, então eu estou no site do Cefores, que é o ftm.edu.br/Cefores, e aqui ó, tem o calendário. Aqui no calendário, eu estou ajeitando aqui. Aqui no calendário, ó, março, abril, maio. Então, dia 28, sexta-feira, é o último dia de aula. Então, é importante que você entregue as atividades, no máximo, até a sua aula dessa última semana. E aí, depois, em junho, no dia 7/6, nós vamos começar um novo semestre. Então, fiquem atentos, que em breve eu vou divulgar o horário desse próximo semestre, com as disciplinas, para que você possa fazer aquela escolha, né, para ver quais disciplinas você pretende cursar a partir do mês que vem. Bom, relembrando aqui, então, o calendário, eu queria trabalhar com vocês hoje uma situação muito comum no nosso dia a dia. Na semana passada, eu falei para vocês, nós fizemos um exemplo para guardar os parentes, né? O projeto de banco de dados que nós fizemos na aula passada, ele permite que saibamos quem é pai de quem é mãe de quem é irmão de quem é tio de quem é primo de quem, ou seja, toda a estrutura familiar é uma espécie de árvore, correto? Então, é uma árvore. Por que eu quero dizer que era uma árvore? Se a gente partir, por exemplo, sei lá, vamos pegar um ponto de partida dessa árvore lá do seu bisavô. Então, teve seu bisavô e sua bisavó, depois seu avô e sua avó, depois sua mãe e seu pai, depois você, e depois os seus filhos, os seus netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí uma estrutura de árvore, onde um casal tem filhos e os filhos depois têm filhos, que dos filhos vão ter filhos, e a gente tem uma estrutura em árvore. Então, o projeto que nós fizemos na aula passada foi para ilustrar isso, né? Então, deixa eu pegar até uma imagem aqui, ó, para melhor explicar isso que a gente está falando. É mais ou menos isso aqui, ó. Quer ver? Mais ou menos isso aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Ó, é mais ou menos algo parecido com isso, né? B e C, e aí vai descendo a árvore. Ou, se a gente quiser também,
gente pode até pegar... Por que fala-se em estrutura de árvore, né? É porque efetivamente parece uma árvore. Só que existe outra coisa em informática que também segue exatamente a mesma lógica. Essa lógica de árvores. Que são os menus que existem nos sistemas. Então, eu estou num site aqui, ó, de uma loja virtual, né? Um e-commerce. E se você for ver, aqui, ó, tem uma estrutura de árvore. Por exemplo, aqui no menu eu tenho as opções. Supermercado, ar e ventilação. Por exemplo, se eu for na parte de informática, eu tenho vários subitens, ó. Dentro de informática eu tenho acessório para tablet, componentes e peças, drones, HD externo, monitor, notebook, pendrive, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, aqui também nós temos uma estrutura de árvore. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu não sei se lá no SQL Web a gente tem algo similar. Deixa eu mostrar aqui. Temos, ó, lembra lá no SQL Web? Ó, aqui eu tenho uma estrutura de árvore. No primeiro nível, eu tenho o cadastro, professor... Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Ó, no primeiro nível, eu tenho cadastro, professor, aluno, exercícios, aprenda sobre, fale conosco. Se eu pegar um desses itens, como, por exemplo, exercícios, filhos são filhos do menu exercícios. Respondidos, estatísticas e para fazer. Sendo que, para fazer, tem 5 filhos. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Então, é como se nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5 fossem menus, filhos do menu para fazer, que, por sua vez, para fazer é filho do menu exercícios. E aqui, eu imagino que vocês já se depararam com vários outros tipos de menus em sistemas computacionais que têm essa mesma lógica, que é uma estrutura similar a uma árvore, similar à questão que nós fizemos na aula passada. Então, qual que é a minha proposta? A minha proposta hoje é que façamos um projeto de banco de dados para guardar as informações dos menus. Tá? Ou seja, vamos supor que vamos projetar um banco de dados e dentro desse banco de dados precisa ter tabelas para armazenar quais são os menus. E aí, nós vamos fazer o seguinte, cada item desse pode ou não ter um link. Por exemplo, exercícios, se eu clicar, não é um link, não vai para nenhuma página. Respondidos, se eu clicar, ele vai para uma página. Que é essa página aqui, ó, sqlweb.com.br/exercícios/respondidos.php. Estatísticas também vai para uma outra página, exercíciosestatísticas.php. Já o para fazer, se eu clicar, ele não vai para página nenhuma. Porém, se eu clicar aqui no nível 2, ele vai para uma determinada página, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que uma estrutura de árvores para um sistema de menus, seja ele, por exemplo, quem aí usa Internet Banking, acessa a sua conta bancária via a site do banco ou aplicativo do banco, lá também você tem uma estrutura de menus com opções e subopções que podem ter vários níveis. Alguns níveis não levam a nada, é só, como por exemplo aqui o para fazer, só para mostrar que é um subgrupo, e tem itens de menu que levam para páginas específicas. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Deixa eu fechar um... Eu vou abrir aqui, então, o Workbench
a gente começar a fazer esse projeto de menus. Deixa eu ver aqui. O próprio site da UFPM tem algo similar. Enquanto o Workbank está abrindo, vamos dar uma navegada no site da UFPM para a gente ver. Ó. Aqui, ó, a gente está na página inicial. Pronto, estamos na página inicial. Aí, só que a estrutura de menus do site da UFPM é um pouco diferente. Ó. Tem um item aqui, ó, a universidade, e tem vários subitens. Temos aqui organização institucional, que tem vários outros subitens, tá vendo? E assim sucessivamente, ó. Certo? Aqui em cima tem outro menu, ou seja, esse projeto de banco de dados que nós vamos projetar agora, ele pode atender a um sistema web, a um site com um menu só ou com vários menus. Não, tia, eu não quero comprar nada, não. Vou fechar essa loja aqui. A mulher está querendo me vender alguma coisa ali. Pronto, está aí o nosso Workbank. Deixa eu liberar só para mim acompanhar o chat. Lembrando que qualquer dúvida, gente, fica à vontade, levanta a mão, posta no chat, abre o microfone, fica à vontade aí para interromper a qualquer momento, tá? Bom, então vamos lá. Vou criar um novo modelo. Arquivo, novo modelo. Dentro desse novo modelo, eu vou adicionar um diagrama. E nesse diagrama, vamos criar as tabelas. E aí, basicamente, eu acho que nós conseguimos resolver essa questão posta com uma única tabela, que seria a seguinte, ó. Seria a tabela menus. Eu teria um código, como sempre, né? Um nome para esse menu, pode ser um varchar, vamos aumentar aqui um pouquinho, vou pôr um varchar de 150, às vezes algum nome grande. O nome é obrigatório, né? Porque se eu vou mostrar um item de menu, tem que aparecer alguma coisa lá. Agora, o link ou URL, esse menu, ele pode ou não ter um link para a pessoa, para uma página que a pessoa será direcionada se ela clicar nesse item de menu. Então, a gente pode chamar de link ou de URL, tanto faz, tá? E aí nós vamos colocar aqui um varchar de 250. E esse não vai ser obrigatório o seu preenchimento. Porque, como eu disse para vocês, se a gente pegar aqui, ó, o para fazer, se eu clicar, ele não vai para lugar nenhum. Então, esse não tem URL, não tem link. Já o nível 3 tem uma URL, tem um destino, uma página para onde vai, se o internauta clicar nesse link. Por isso, a URL aqui, ela é de preenchimento não obrigatório. Vou aproveitar e marcar aqui o AI, que é o autoincremento, para que eu não precise informar o código e para que ele seja inserido automaticamente. Aí, pronto. Agora vamos considerar o seguinte. Vamos imaginar aqui, vamos para a gente raciocinar como é que é a relação entre os menus, nós temos que pensar em duas situações. São elas. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse menu, professor, provas, criar.
Eu vou até clicar nessa página aqui, criar. Tem que fazer o login, né? Deixa eu fazer o login aqui, então. Ó, então, essa é a página. Certo? Então, a página é sqlweb.com.br/professor/criarprova.php. Aí, a questão é, essa página de criar prova dentro do menu do site ou dentro do menu do sistema, ele vai poder aparecer em um único lugar ou ele poderá aparecer em mais lugares. Normalmente, o mais comum, não que seja assim sempre, o mais comum é que essa opção de criar provas, né, ou criar turmas, criar provas aqui, ó, seja uma opção específica. Esse menu criar, ele está relacionado a provas que está relacionado a professor. Então, normalmente, um item de menu está associado a um único pai. Eu estou considerando que, ó, vamos pegar aqui, ó, respostas dos alunos. Eu estou considerando que esse item de menu, respostas dos alunos, é filho de provas. E provas é filho de professor. E eu estou considerando, para efeito deste exercício, que qualquer item de menu terá um único pai. Consequentemente, ele só pode aparecer em um determinado ponto dentro do menu do sistema. Respostas dos alunos é filho de provas, e provas é filho de professor, e professor não tem pai. Ou seja, professor não está dentro de nenhum outro item de menu. Portanto, o professor é o que nós chamamos de item raiz. É um item de onde começa uma árvore de opções de menus. Tá todo mundo entendendo, gente? Tá meio difícil, tá complicado, tá simples? Tá tranquilo. Suave. Beleza, qualquer dúvida não deixa de perguntar, não. É porque isso aqui eu imagino que é corriqueiro para todo mundo. Talvez ninguém ainda tenha tido a curiosidade de parar e raciocinar e pensar a esse respeito com relação aos menus que existem nos sistemas. Porque qualquer sistema computacional que você for mexer tem uma estrutura dessa. Ela só está sendo exibida, às vezes, de formas diferentes. Se você for num caixa eletrônico, lá tem isso. Aquela primeira tela de opções que aparece no caixa eletrônico é um menu. Você dá uma dedada na tela lá para fazer, por exemplo, uma transferência. Na sequência, abre os itens de menu de transferência. Pode ser Pix, pode ser DOC, pode ser TED, ou seja, é um submenu que aparece com as opções para sua escolha. Então, diante disso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar que um menu só tem um pai, um item de menu só tem um pai. E um pai pode ter muitos filhos dentro dessa lógica. Por exemplo, no menu professor, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o item de menu professor, ele tem 5 filhos, 5 subitens. E turmas tem 4 subitens. Certo? Então, a lógica é, um menu vai ter um pai só, mas um item de menu pode ter vários filhos. Então, estamos falando dessa opção aqui de relacionamento. 1 para N, ou seja, 1 para muitos. E como se trata de um autorrelacionamento, a gente clica nesse botão e depois clica 2 vezes na mesma tabela e ele faz isso aqui, ó. Ele cria. E aí, ele criou aqui, ó. Nós temos o código do menu e o menus códigos que ele pôs automático. Para facilitar o entendimento de acordo com o que eu estou explicando, eu vou trocar esse menus códigos para pai. Outra coisa importante que eu preciso fazer aqui. O pai,
Deixa eu pegar aqui. Não pode ser de preenchimento obrigatório. Lembra? É o mesmo caso do exercício da aula passada. Eu não posso, quando eu for inserir uma pessoa, ser obrigado a informar de cara o pai e a mãe. Por quê? Se a pessoa é a primeira a ser inserida na tabela, o pai e a mãe dela ainda não foram cadastrados. E eu não vou ter os códigos para inserir. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso obrigar a falar quem é o pai daquele item de menu, porque pode ser que ele nem tenha pai, pode ser que ele seja o primeiro da árvore. Então, eu vou tirar essa opção aqui de obrigatoriedade do preenchimento do pai. Então, olha só que coisa mais simples. Código, nome, a URL e o código do pai. Vou criar esse banco de dados para a gente inserir. Deixa eu salvar isso aqui também, porque vocês têm que dar uma zica aqui, eu perco tudo, né? Vou colocar aqui aula 2021, 05, dia 5 de maio, 0505. Pronto, está salvo. Vou lá para o SQL Web agora. Pronto, já estou fazendo acesso aqui, só um segundo que eu já transfiro a tela para que vocês possam acompanhar. Eu só preciso antes entrar na minha conta de professor aqui. Cadê o prof? Ah, pessoal, só um segundinho. Eu preciso fazer um upgrade nessa conta de professor, porque ela está com o limite estourado. Só um segundo, por favor. Administrar, gerenciar pacotes de usuários. Senão, daqui a pouquinho começa a dar erro na hora que a gente for fazer esses procedimentos. Cadê? Eu preciso aumentar o pacote. Prof. Cadê? Onde é que está? Aqui, achei. Modificar. Pacote de... Vou trocar o P15 para o P50. Pronto. Já está liberado. Só um segundo também, porque a CPU aqui está meio pesada. Então, vamos lá. Prof. Acessando a minha conta de professor. Pronto. Então, estou aqui na minha conta de professor. Vamos criar um banco de dados. Gerenciamento MySQL. Criar nova base de dados. Aula 2021-0505. A senha pode ser qualquer coisa. Criar base de dados. Criado com sucesso. Então, agora nós podemos vir aqui no PHP MyAdmin. Tá aí todos os nossos bancos de dados. O
que acabamos de criar é esse aqui, aula 2021-0505. Não tem nada, está vazio. Vamos pegar aqui o Workbank, com o botão direito do mouse, copiar SQL para Clipboard. Consequentemente, eu posso vir aqui na aba de SQL e colar o comando aqui. Lembre-se que ele tem o hábito, esse é um hábito lá do Workbank, de colocar o nome do banco de dados aqui, ó. Quer ver? Deixa eu, antes de colocar aqui, deixa eu mostrar para vocês. E que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Uma fonte bem grande, vocês vão ficar sofrendo com essas letrinhas aí. Ó, então esse é o comando. E o que ele está falando? Criar a tabela, se ela não existir, tabela se chama menus, dentro do banco de dados MyDB.